Vasco e Corinthians fazem a final da Copa do Brasil. Corinthians perde por 2-1 do Cruzeiro, mas vence nos pênaltis com brilho de Hugo Souza. Vasco vence o Fluminense nos pênaltis e decide a Copa do Brasil com o Corinthians. Essas e outras aqui agora. Então já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Vamos botar, galera, este canal pra torar, beleza? Então chega deixando seu like, chega se inscrevendo. Vamos lá, vamos monetizar esse canal, vamos botar esse canal pra torar, beleza? Então vamos começar com as notícias. Vamos começar com as notícias, com a vitória nos pênaltis da equipe do Corinthians sobre o Cruzeiro na Neoquímica Arena. E galera, foi um jogão, viu? Só pra começar dando um spoiler pra vocês, pra quem não assistiu, perdeu, viu? Foi um jogão na Neoquímica Arena. O Corinthians está na final da Copa do Brasil. Derrotado pelo Cruzeiro por 2-1 no tempo normal, o time venceu por 5-4 a disputa de pênaltis neste domingo na Neoquímica Arena contra o ídolo do Corinthians, né, que é o goleiro Cássio. Hoje, goleiro da equipe do Cruzeiro. A torcida alvinegra viu Hugo Souza ser o herói com a defesa de 2 penalidades. Uma delas de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Cara, essa do Gabriel foi meio que inexplicável, porque todos sabem que o Gabriel, né, mais conhecido como Gabigol, ele é um dos melhores cobradores de pênalti do Brasil, né? E a bola sobrou para ele. Ele era o último batedor da equipe do Cruzeiro. Era só fazer para o Cruzeiro estar na final. E ele foi e perdeu o pênalti, dando a oportunidade para a equipe do Corinthians chegar à final. E a equipe do Corinthians agora aguarda, né? Aguarda não, que já terminou, acaba de terminar o jogo entre Fluminense e Vasco. E o Corinthians pega a equipe do Vasco na decisão da Copa do Brasil. O camisa 1 da equipe do Corinthians já se mostrou decisivo em penalidades e reforçou isso neste domingo. Até então, com 8 pênaltis defendidos pela equipe do Corinthians. Ele foi o grande nome da classificação, pois o Cruzeiro havia acertado as 4 primeiras cobranças, com Matheus Pereira, Wanderson, William e Lucas Silva. Enquanto a equipe do Corinthians tinha convertido com o Memphis Depay, o Garro e o Vitinho. Mas o Yuri Alberto parou em Cássio. Yuri Alberto perdeu o pênalti, né? No caso, Cássio defendeu. Quando o Gabigol foi para a marca penal, o Corinthians seria eliminado caso o camisa 9 convertesse. Ele bateu fraco no canto direito e Hugo Souza defendeu. Para manter
a equipe da Casa Viva. Gustavo Henrique fez o seu e a decisão seguiu para as alternativas. As alternadas, desculpa. O Wallace, mais uma vez, parou no goleiro corintiano. E Breno Bidon selou a classificação alvinegra. Finalista da Copa do Brasil, o Corinthians agora busca o tetracampeonato na competição. Já vencedor em 1995, 2002 e 2009. O time agora vai pegar a equipe do Vasco da Gama, que venceu o Fluminense no Maracanã, na outra semifinal. As equipes definem a vaga a partir das... Esse jogo foi de 8h30 da noite entre Fluminense e Vasco, e a equipe do Vasco ganhou também nos pênaltis. Daqui a pouco eu vou falar. Reforços badalados do Cruzeiro, mas que tem pouco espaço na equipe de Leonardo Jardim. O Wallace e Gabigol entraram já nos acréscimos do segundo tempo, junto de Wanderson, quando se desenhava a disputa por penalidades. Se Wanderson acertou a sua batida, os outros dois acabaram perdendo as cobranças em sequência, custando a eliminação da Raposa. Então, é complicado, porque o Léo Jardim, já aos 45 já do segundo tempo, colocou esses jogadores apenas para bater os pênaltis. E justamente eles, né, no caso do Gabigol e no caso do Wendel, né, do Wallace, desculpa, foi que perderam os pênaltis e a eliminação para a equipe do Corinthians. Beleza, galera? Vamos mudar de assunto, vamos falar do jogo do Maracanã, da classificação do Vasco da Gama sobre o Fluminense. O Vasco está na final da Copa do Brasil. Léo Jardim foi novamente herói, defendeu as cobranças de pênalti de John Kennedy e Canóbio e colocou os vascaínos pela terceira vez na final da competição. Nos 90 minutos, o Fluminense venceu por 1-0, gol contra de Paulo Henrique, e igualou o confronto. O Vasco venceu o jogo de ida por 2-1. No fim, o lado preto e branco dos mais de 65 mil presentes no Maracanã, que terminou em festa na noite deste domingo. Vasco e Corinthians começam a decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 21h30. E esse primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, em Itaquera. Já o título será decidido no próximo domingo, às 18h30. Ainda não está definido se a partida será no Maracanã ou em São Januário. Léo Jardim é sem dúvidas o grande nome da equipe do Vasco nesta campanha da Copa do Brasil. As defesas nos pênaltis de John Kennedy e Canóbio deram ao goleiro um protagonismo que já tinha acontecido em fases anteriores. Nas quartas de finais, o goleiro defendeu a cobrança de Alex Telles
para garantir a classificação diante do Botafogo em pleno Newton Santos. E na terceira fase fez defesas na série contra o Operário para garantir a festa em São Januário. Protagonista o grande Léo Jardim, dando assim a classificação para a equipe do Vasco. Então, quarta-feira, às 21h30, primeiro jogo da final. Vasco, no caso, Corinthians e Vasco, na Neoquímica Arena. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse, falando aí das semifinais da Copa do Brasil. Até o próximo vídeo, já chega se inscrevendo no canal, deixando seu like. Vamos botar esse canal pra torar. É nóis, galera. Tamo juntos. Até a próxima.